Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. O gostoso aqui é o papo do cafezinho, né? Para comparar aí com a Miriam Leitão, para imitar a Miriam Leitão. Muito gostoso, um papo muito gostoso aqui com o meu convidado de hoje. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook Do Jeito do Jonas. Estamos no site guarutv.com.br e tvguarujá.com.br. Estamos no canal 7, no 8 e no 22 da TV Itapema. Estamos no canal 11 da NET, ok? Eventualmente também com reprises no canal 2 da NET. Muito bom. Dito tudo isso, a alegria de estarmos aqui mais uma vez apresentando esse programa para você, trazendo informação, bate-papo, pessoas que têm o que dizer. Eu quero dizer que estou muito honrado por receber aqui hoje uma das principais personalidades da nossa cidade. Ele que tem feito muita diferença, é um profissional da palavra, é um professor de oratória, é um treinador, vamos dizer assim, de pessoas, é um life coach. É isso mesmo? É isso aí. Rubens Marcon, que muito me honra com a sua presença. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Jonas, mais uma vez, pela oportunidade que você está me dando, né? PNL. PNL, Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. Nós somos programados, né? Nós, no momento que a gente nasce, começa uma programação. O nosso cérebro, dentro do útero, nós já fazemos a PNL, né? Porque nós temos reações. A mãe, às vezes, alguém grita com ela, nós temos reações. Começa do começo. O que é PNL? PNL, ela foi feita por duas pessoas, dois PhDs dos Estados Unidos, John Grint, que entendia muito de comunicação, e Richard Bland, que era uma pessoa da linguística. Então ele viu que a linguística, ela pode ser programada. Tudo que você fala, existe um programa no teu cérebro. Então, o que é programação neurolinguística? É você mudar as coisas com a sua linguística. Quando a gente fala algumas palavras, vêm as imagens. Se você for muito negativo, a sua vida vai se tornar negativa. Tem gente que é negativa. Exatamente. Ela não consegue levantar e ver um lado otimista das coisas. Ó vida, ó azar. Exatamente. É isso? É aquele que fica lamentando a vida inteira. As coisas não vão funcionar. Aí você fala, mas será que... uma palavra boa, um bom dia... Peraí, nós vamos chegar depois. Vamos começar no começo. Então, programação neurolinguística. Eu posso pegar uma pessoa que tenha problema de dicção, de nascimento, e treinar essa pessoa? Eu posso pegar alguém que tem a tal da língua presa, né? Quantas vezes eu ouvi essa expressão durante a minha infância, a minha juventude, o Zé tem língua presa. Isso se programa? Ou isso é uma questão de questão cirúrgica, médica, Sim. De tratamento neurológico? Veja bem, aí eu estou entrando na área de oratória. Essa cacofonia que a gente pode chamar, isso já é feito com fono, porque não cabe... Isso é uma questão médica. Médica, nós temos as fonos, que elas são excelentes nisso, de fazer essa correção. A oratória, ela implica em outras coisas. Vamos falar de pessoas, então, que têm todos os elementos para falar normalmente e que às vezes não falam por inibição ou não falam por falta de conteúdo, porque tem pessoas que não têm vocabulário também. Perfeito. Sim, claro. Isso sim, isso já está ligado à neurolinguística. Agora, você falou uma coisa, se a pessoa não tem vocabulário, ela não vai conseguir nem com a neurolinguística, porque falar, ele vem do conhecimento. Se eu não tiver muito conhecimento, eu não tenho o que falar. Se você me fizer uma pergunta sobre jogo de hóquei, eu não vou saber nada, eu não vou saber conversar com você. Você vai dizer para mim que você nunca jogou cricket? Não. Eu estou pensando que estou conversando aqui com um intelectual e você nunca jogou cricket? Não, eu jogava bets, que a gente chamava, né, de bets. Agora. Mas, então, são coisas assuntos que eu não entendo. Então, eu vou me calar, porque eu não entendo. Então... nós só falamos bem de um assunto que a gente tem conhecimento. Tá, uma outra curiosidade aqui. Você disse que é melhor se calar. É melhor calar ou é melhor partir para o embromation? Não, embromation eu acho que você às vezes cai até no ridículo. Porque eu posso te embromar por algum tempo, mas não por muito tempo. Você vai perceber que eu estou falando nada, né? Então, o embromation eu acho que não é... Muita gente utiliza. Mas eu não acho que é uma coisa saudável. É desleal o embromation? Eu acho. Quando você vem falar um monte de coisa que você não domina, você está embromando. Embromar é uma coisa que não vai te levar a nada e você vai perder a credibilidade. Tá.
Então, voltando de novo no começo, a ferramenta começa em você produzir para você mesmo um vocabulário. Sim. Vocabulário é uma das coisas mais importantes, né? Eu digo assim, você ter recursos na sua fala, você pode falar nós vai, nós vem, não tem nada a ver, mas que tenha conteúdo. Tem gente que nem conteúdo tem numa fala. Você pergunta assim, olha, me fala um pouquinho da economia. E não aí? sabe. Não sabe o que é economia. O que é economia? Então, isso não é a neurolinguística que eu vou ensinar. Isso é você lendo um jornal, ouvindo televisão, ouvindo um rádio, lendo. E as pessoas estão lendo cada vez menos, embora estamos olhando o celular, mas estamos lendo cada vez menos. Isso é você adquirir conhecimento. Eu comecei lá na minha infância lendo Monteiro Lobato. Me despertou a curiosidade. Sabe qual foi o primeiro livro interessante que eu li? O Cortiço de Aloysio Azevedo. O Cortiço, A Pata da Gazela, lembra? O Cortiço deu para mim um salto de qualidade, porque foi o primeiro livro, eu já devia ter meus 10 a 11 anos, eu ainda não tinha lido um livro, e aquilo me prendeu de uma forma que fez eu buscar o próximo, para nunca mais parar. Quando você fala de Monteiro Lobato, hoje a minha memória já não é mais o que já foi. Mas eu conhecia detalhes da vida de Monteiro Lobato, porque eu aprendi lendo o Zé Bento. Porque quem não sabe, né, que Monteiro Lobato se chamava José Bento. José Bento. Né? Então, José Bento Monteiro Lobato. E daqui de perto, né, de Taubaté. Né? Daqui de Taubaté. Então, muitas coisas se aprende e vocabulário se faz através de leitura. Machado de Assis. Machado de Assis, para mim, é você, lendo Machado de Assis, você vai ter um conhecimento, uma abrangência muito grande, abre os teus horizontes. Fantástico, leitura é uma coisa mais importante que nós temos. E aí você adquiriu um certo vocabulário. Muito bem. Agora, usar isso a seu favor é técnica? Técnica, isso é técnica. E aí me explica como é que desenvolve isso. Olha, tem palavras que ela vai te abrir algumas coisas e tem palavras que vão te fechar. Se você estiver conversando aqui comigo e eu te perguntar um porquê, eu encerrei as minhas perguntas. Porque o teu porquê já é a resposta. Mas se eu te fizer outras perguntas, quando, como, quem, eu estou abrindo um questionário, estou te analisando melhor. Então, olha o que é o uso das palavras. Eu chegar para você e falar assim, Jonas, eu vou facilitar as coisas para ti, imediatamente o teu cérebro facilitar é o que todo mundo quer. Nós queremos controle remoto, nós queremos que o disco chegue em casa, nós queremos facilidade. Então, quando eu uso a expressão, vou facilitar, eu estou abrindo um campo de negócios contigo, porque você quer facilidade. O ser humano busca facilidade. Então são palavras, são termos que você vai aprender na neurolinguística. Isso você deve usar, isso são palavras fortes. Como que eu digo, são palavras que te abrem naquele campo que você quer, no campo de vendas. Se a pessoa tiver um conhecimento de neurolinguística, começa a vender muito mais. Porque ela sabe como empregar aquela palavra no momento certo. Isso é muito importante, saber usar no momento certo. Quer dizer, aí nós começamos num zero, né, a pessoa, uns até com dificuldade de dicção, outros começando a falar. Nós passamos para o armazenamento de vocabulário que a pessoa precisa e chegamos na forma de utilização. Correto. Como uma arma que se usa a favor, como também uma arma que se usa contra. Ok? Correto. Por que é que isso não é difundido de forma que as pessoas possam buscar cada vez mais conhecimento e de forma que as pessoas possam buscar cada vez mais vantagens para a sua tranquilidade, para a sua paz espiritual, para a sua vida econômica ser melhor? Por que que isso não é passado de forma mais massiva para as pessoas? Olha, Jonas, se nós analisarmos, você vai ver que as nossas escolas, é um conceito americano, nossas escolas são boas. Mas deveriam ser ótimas. Você acha que são boas? Eu acho que estão abaixo. Não, estão abaixo. Eu estou dizendo, o ótimo é inimigo do bom. As pessoas se contentam com o bom e não com o ótimo. Então você veja bem, nós não temos dentro da nossa escola uma disciplina chamada economia. Economia, inclusive, pessoal. Pessoal, eu aprendi. O americano tem. Tem. O americano tem. Quando a gente fala em neurolinguística, o americano tem. Eles vão falar, tem um caminho chamado neurolinguística, que vai estar ali. Olha, você que vai para a área de comunicação, você que vai para a área de marketing, venha conhecer um pouco de neurolinguística. Lá se pratica muito. Nós temos filmes e mais filmes que você vê o emprego da neurolinguística.
Você vê, as propagandas norte-americanas estão muito ligadas na neurolinguística. Aqui temos, nós não percebemos. Mas não existe. Muitas vezes eu vou dar um curso de neurolinguística, um curso simples, para 30 pessoas, aparecem 15. Há um desinteresse total em querer aprender. O brasileiro acha que já sabe tudo. Tá. Há no Brasil, independente de qual seja a matéria, na sua opinião, falta de interesse em aprender? Falta de total. Mas isso não é uma total. questão cultural? Isso não é uma coisa que vem já dos pais, que vem do berço, que vem dos pais, que vem dos avós? Sim, porque o que ele vê? Ele vê assim, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o primeiro ano, segundo ano, tal, e faculdade. Aí aparece um gênio que fala, você não precisa aprender mais nada, Mais que eu nada. te passo o dinheiro de qualquer jeito, aí que ele não vai aprender nada mesmo. Aí ele já fez faculdade. E aí nós elegemos esse tipo de gente que nós elegemos. Ele chega ao nível de faculdade e ali ele estagnou, parou. Só que conhecimento acontece a cada dia. Eu, por exemplo, eu ainda estou no celular lá atrás, ainda não me adaptei ao celular novo, eu também vamos não. dizer. Eu também não. Falta do quê? De conhecimento. E falta de modéstia minha de falar assim, que custa eu aprender com um menino aí simples, olha, me ensine isso daqui. Eu também reconheço a minha falha, falta de querer aprender, porque nós temos alguns preconceitos. O meu preconceito, será que na minha idade eu vou aprender? Tem que aprender, a gente tem que aprender todos os dias, que todo dia existe uma coisa nova. Todo dia aparece algo novo. Eu ontem, eu não estava aqui no Guarujá, eu havia feito uma viagem para uma outra cidade, de repente me chega uma notícia de que o ebola tinha chego em Santos. Olha o que é. Nossa, eu me apavorei, falei, o ebola está em Santos. E eu estava numa reunião com o pessoal de Barueri, e ainda falei, poxa vida, preocupado porque chegou o ebola lá em Santos. E o pessoal também se preocupou, meu Deus do céu, tal. No final era uma... Era uma simulação. Uma simulação. Simulação. Olha o despreparo. De vez de nós entendemos a notícia para transferir, no momento que vimos, já corremos e falamos, o ebola chegou. Não chegou, filho, foi apenas um treinamento. Isso criou um pânico. E poderia ser uma verdade, porque eu poderia transmitir para todos, não, verdade, já chegou. E aquilo difundir. É a mesma coisa que acontece, as pessoas não procuram conhecimento, elas transmitem aquilo que elas já sabem. A fofoca vem daí? A fofoca, eu acho que ela vem bem lá atrás, né? Desde Adão e Eva. Quando vem a fofoca, quando Caim e Abel já se fofocavam entre eles, né? Então a fofoca faz parte do ser humano. O ser humano, ele sempre quer ter algo acima de você. Eu quero mostrar que eu tenho conhecimento. Então, às vezes, a fofoca significa o seguinte, eu tenho mais informação que você. Eu sou mais bem informado que você. Por isso que eu vou fofocar, eu vou falar da vida dos outros. E é uma autodefesa. Muitas vezes as pessoas usam a fofoca como uma defesa. Para você não falar de mim, eu falo dos outros. É uma tática. É uma tática perversa. É terrível, porque eu acho que não é por aí. Tem aquela né? historinha que se você subir em cima de um prédio e jogar um saco de pena, nunca mais você vai pegar todas as penas. A palavra é assim, lançada ao vento, você nunca mais recolhe, você nunca mais conserta todos os estragos que ela possa fazer no seu percurso. É danoso. E o inverso é verdadeiro. Uma boa palavra também pode levar mensagens positivas de forma infinita. Infinita. Eu me lembro de um Omar de Oliveira, você lembra? Ele tinha um horóscopo. Omar Cardoso. Omar Cardoso. Isso. E ele começava todos os dias, todas as horas, estou melhor. Ele falava touros. Mas ele Gêmeos. Exatamente, ele começava sempre com uma mensagem otimista. Eu achava incrível. Eu era um jovem, mas eu falava, olha que coisa incrível. A mensagem que ele está dando de otimismo, todo dia, toda hora, estou cada vez melhor. Isso que a gente tem que começar a ouvir. Você não vê hoje, nas grandes emissoras, começarem falando bem. Começarem dando uma mensagem, mas bom só dia. tem notícia ruim para passar, doutor. Olha, tem notícias muito boas. É que notícia boa não dá manchete. Notícia boa. A presidente da República colocou Antony Garotinho para cuidar do Banco do Brasil. Não tem como começar bem o dia. Tá certo. Mas eu estou dizendo, mas uma mensagem... O Bradesco vai mandar na economia do Brasil. Não dá para rir. Estou rindo aqui, mas é sarcástico. Uma mensagem positiva teria que ter todos os dias. Eu vejo, por exemplo, você encerra o seu programa com uma mensagem positiva. Você fala de paz. Para quem está vendo, aquilo é uma mensagem. Aquilo vai entrar no meu subconsciente, aquilo que você está falando. Paz. Você fala com uma expressão até muito bacana. Isso é uma mensagem. Você vê o Jornal Nacional, boa noite. Você não vê uma mensagem que possa dar... Porque nós embutimos no nosso cérebro toda aquela... É uma boa noite ainda dito assim, e durma-se com o que nós falamos aqui. E daqui a pouco vem mais notícias para você, não é mais. As más notícias daqui a pouco vem. Muito bem.
Rubens Marcon, fizemos aqui o nosso primeiro bloco, batemos um papo gostoso, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, conversando hoje com esse profissional da palavra, um treinador de vidas, um life coach e também uma pessoa especializada em programação de neurolinguística. Se você ainda não fez um curso de oratória, faça. Se você ainda não sabe o que é neurolinguística, procure saber. Se você tem dificuldade com as palavras, se você precisa aumentar o seu vocabulário, busque a leitura, porque nós estamos precisando levantar esse país culturalmente, nós precisamos educar esse país, nós precisamos que as nossas crianças, que os nossos jovens tenham interesse em aprender e não fiquem simplesmente aí cutucando o celular o dia inteiro, porque nós, do jeito que estamos caminhando, poderemos não ter mais futuros, né? Futuro, cadê o nosso futuro? Vão roubar o nosso futuro e só a educação resolve. A sua responsabilidade nesse campo é muito grande, doutor Rubens. Sim. Você veja, nós temos, eu na neurolinguística não tenho só a oratória, mas eu tenho a formação de líderes, coaches. O coach é um treinador. Hoje as empresas estão querendo líderes e não gerentes. Porque o líder é aquele que vai através do seu exemplo, através da sua percepção, encontrar o problema, solucionar o problema sem que ele se agrave. Deixa eu te fazer um contraponto aqui. Um líder hoje, do jeito que o mundo está girando, um líder hoje precisa de emprego? Eu acho que não. O líder hoje, ele se resolve praticamente sozinho, porque já não existem líderes. Os poucos que existem não vão estar se submetendo a entrar numa empresa para fazer um trabalho. Esse que vai entrar numa empresa para fazer o trabalho, talvez ele esteja tentando ser um líder. Porque o líder nato, hoje ou ele é o capitão da empresa, ou ele está ditando regras e não procurando uma oportunidade. Ou eu estou enganado? Não, está certo, você acabou de dizer. O estoque de líderes hoje está esgotado. Sim, mas o líder é aquele que resolve. E as empresas hoje querem líderes e não gerentes. Líderes, pessoas que vêm para liderar, para comandar aquilo lá. Você pode, a gente fala em líder, dá a impressão que mas a pessoa pode ser um simples mecânico, mas ele tem a liderança de tudo aquilo. Ele consegue resolver os problemas sem que eles vão se agravando. Porque dentro da empresa se perde muito tempo com problemas tão pequenos que se tornam grandes. E o líder é aquele que sabe resolver, que sabe perceber em cada um a sua necessidade, que é um motivador dentro de uma empresa, que é um motivador dentro de uma indústria. Esse é o grande líder. Mas isso nasce, você não cria isso. O líder, você prepara um líder. Você prepara? Você prepara um líder. Mas ele tem que ter vocação. Tem que ter vocação, mas é um preparo de líderes. Porque ele vai começar a pensar de maneira diferente. Ele vai começar a agir de maneira diferente. Aí entra a PNL. Você vai preparar um líder. O que eu falo preparar um líder não é um líder político, porque isso daí você tem que ter outras coisas. Não deixa de ser um líder. Não deixa de ser um líder. Mas um líder dentro de uma empresa, ele é preparado, porque ele vai começar a pensar formas diferentes, ele vai ter ferramentas de análise, coach, ele vai saber, ele vai entender o feedback, ele vai saber dar o feedback, não dar uma bronca, ele vai mudar a maneira de ver as coisas, ele vai saber motivar a sua equipe todos os dias, porque senão não tem resultado. Nós não vivemos apenas pelo dinheiro, nós vivemos pela motivação. O dinheiro é um motivador. Ou até consequência. Até consequência. Para o meu trabalho, eu sou advogado, né? O que eu menos penso é no dinheiro. E quando eu pensava mais no dinheiro, eu tinha menos resultados. Quando eu comecei a pensar mais no prazer de fazer, e de como fazer, né? No prazer de fazer e como fazer, a busca do resultado, a satisfação de chegar no final e você ver uma sentença favorável à sua tese, ver que pessoas que estão ali na magistratura, pessoas que estão na vida pública há muitos anos, acolhem a sua tese, em cima dela traçam, né, as linhas da conclusão ou as linhas da sentença,
aí você tem a satisfação. E a consequência disso é o ganho. Até porque se você no primeiro momento não tem um ganho satisfatório, no segundo momento você tem, porque as pessoas começam a te procurar pelos resultados que você alcança. Ok? Então, eu penso que o líder é aquela pessoa que já tem uma certa liderança. Agora, o preparo, o treinamento, isso que pessoas qualificadas como você fazem, eu acho que deveria ser muito mais valorizado pelo que faz. Sim. Porque é necessário isso. Claro. É a busca das soluções. Se nós não tivermos uma pessoa que saiba... Você veja bem, você esteve recentemente agora na Europa. Estive. Você viu como nós temos... Não por mérito, mas pela misericórdia. Sim, como o europeu vê o mundo de uma maneira diferente. 100% diferente da nossa. Quantas oportunidades eles pegam. Você quer ver uma coisa muito simples? Falando em liderança, nós somos uma cidade tipicamente turística. Nós somos uma cidade tipicamente turística. Porque eu não sei se ela está qualificada como uma cidade turística. Sim, ou balneária. Está. Eu queria que fosse turística e não balneária. Você já viu guia turístico aqui? No Guarujá? Não me lembro. Nem eu. Você desce na Europa, em qualquer lugar você vai encontrar Primeira um guia. coisa que você tem... Um guia turístico. É um birô turístico. Nós não temos. Em qualquer lugar que você desça na Europa, primeira coisa que você encontra é um birô turístico. E outra coisa, uma pilha de mapa desse tamanho na mesa, e quando você chega para conversar, a primeira coisa que eles fazem, antes de falar bom dia, arranca uma página e te dá, põe na mesa e fala assim, o que você quer saber? Exatamente. Eu quero saber como é que vai no Monte Pascoal. Está aqui, ó, Monte Pascoal está aqui, você está aqui, a condução vem aqui, o táxi está aqui, o bonde está aqui. Sim. Tudo na mão, na frente. Pessoas... Vou recomeçar minha frase que começou errada. Você encontra pessoas absolutamente treinadas para te dar todas as informações que você precisa. Então, eu vejo, quer ver? Nós temos aquelas crianças que ficam fazendo malabarismo na frente do sinal. Que correm risco, que não... Você sabe o que pode virar ali. Nós não tivemos até hoje que alguém que chegue e fale assim, olha, vista a camisa da minha empresa... Faça propaganda de mim e seja um guia turístico. Não pode. No Brasil tem lei que proíbe menor de 16 anos de fazer coisas lícitas. No Brasil, eu que estou falando, olha aqui, tá? Eu tenho SIC, RG, OAB, então eu falo e assumo o que eu falo. No Brasil, menor de 16 anos só pode fazer coisa ilícita. Porque as nossas leis dizem que ele não pode fazer nada lícito. Então ele pode roubar, pode ficar no farol, pode dormir na calçada, pode passar frio, pode passar fome. Aí a lei permite. Agora, se você der uma camiseta para ele ficar no farol fazendo a propaganda de uma empresa, por exemplo, o dono da empresa pode ir preso. Sim, mas eu estou dizendo... Só que está tudo errado, meu amigo. Vamos pôr o que ele seja acima dos 16 anos. Mas nós não podemos preparar esses meninos para serem guias turísticos? Claro que podemos. Ele está num sinaleiro, ele fala assim, olha, nós não temos só praia, nós temos outras coisas. Ele estaria estimulando o turismo nosso, está gerando emprego. Você chega na Bahia... Eu já cheguei na Bahia, cheguei no aeroporto, você desce e já tem um cara falando assim, bom dia, bem-vindo à Bahia, quer conhecer o quê? Quer ir em Trancoso, até isso, tal, tal. Ele te acompanha. O que acontece? Eu terminei pagando almoço para ele, é óbvio, terminei pagando o que ele fez e saí satisfeito. O pessoal vem para o Guarujá para a praia, mas nós temos uma infinidade de turismo aqui. Temos outras praias que tem gente que chega aqui e fala assim, mas só tem pitangueiras? Não, meu amigo, tem praias lindas, incríveis. O que falta é essa oportunidade das pessoas verem. E você que está me ouvindo, faça isso. Vai lá, se sirva como guia. Quer conhecer uma praia? Vamos agendar para amanhã, tal hora. Eu vou te levar nessa praia, eu vou te levar ali, eu vou te levar aqui. Procure a Secretaria do Turismo, se cadastre, fale assim, olha, eu quero ser guia. Não sei se tem, mas faça. Aliás, tem iniciativa. Nós temos aqui um secretário de turismo que é especialista em turismo, Zé Carlos Rodrigues, um grande abraço, e gosta de turismo, ama turismo, conhece turismo, sabe que turismo é hoje a maior indústria do mundo. Não existe hoje nada no mundo que dê mais lucro do que a indústria do turismo. E o Zé Carlos é capacitado para isso. Mas vamos mudar de assunto, senão nós vamos ficar só gerando isso. Eu quero falar de PNL. Sim. Tá? Diferença que faz a PNL numa sociedade. E a importância de nós podermos aplicar isso em escolas. Existe essa possibilidade? Existe essa importância? Olha, aplicar nas escolas eu acho que tem que passar a fazer parte do currículo. E pouco se fala em PNL.
pouco se fala em preparar o nosso cérebro, em dar essas ferramentas. Eu não vejo muita gente falando nisso. A própria literatura da PNL é muito pouca no Brasil. É muito pouco o que a gente vê. Eu às vezes, procuro livros que falam sobre coach, mas tudo em inglês. Porque muito pouca gente Isso eu ia também comentar contigo. Na internet também, o material é muito pequeno, é pouca coisa. É pouco usada a PNL. É pouco usada. Porque a PNL... Existe algum curso de PNL em internet que você precise de um desbloqueador e você pague para fazer? Não existe? Não, eu desconheço. Eu conheço empresas que dão poderia curso fazer de PNL. Isso? Poderia. Mas eu acho que pela internet, ela é um pouco difícil. Porque muito vago. Muito vago, porque as coisas têm que acontecer. O toque faz parte da PNL. A forma de você ter o de eu estender pessoal. A mão para você, sentir a sua mão, eu tenho que explicar por que a gente pega, por que é o abraço, por que há necessidade de eu tocar aqui em você, o que eu vou despertar aqui em você. Então, eu acho que pela PNL não tem como. Deixa eu fazer uma pergunta maldosa. Internet, aliás. Fazer uma pergunta maldosa. Vamos lá. É possível se usar para o mal? Tudo pode se usar para o bem como para o mal. Uma faca você passa manteiga, como você pode usar para outra coisa? Tudo, na vida, tudo serve para o bem e serve para o mal. Um prato de arroz alimenta, mas um saco de arroz te mata. Então, PNL é do mesmo jeito como qualquer coisa. A água faz o bem, mas muita água você morre afogado. Se joga na piscina, você morre afogado. Então, tudo, no mundo tudo é dois, tudo é dúbio, né? Tudo a PNL pode ser usada para enganar pessoas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora eu vou ser mais maldoso ainda. Existem já organizações, entre aspas, até religiosas, usando o PNL para prejudicar pessoas? Olha, não sei. Se prejudica, eu não sei. Eu vejo Toma dinheiro, por exemplo, através de PNL. Fica mais fácil você convencer a pessoa a entregar a carteira? Pode ser mais fácil. Pode ser. Isso chama arte da persuasão. De repente eu falo isso aqui, amanhã você tem 500 pastores na porta querendo falar com você. Sim. Mas aí é a arte da persuasão. Você vai persuadir uma pessoa. Ou você vai enganar. Nós já falamos nisso. Enganar é uma coisa, persuadir é outra. Tudo pode ser usado, Jonas. E você pode usar esse programa para o bem, pode como usar para o mal. Você pode usar uma rádio para o bem e uma rádio para o mal, uma TV para o bem e uma TV para o mal. Você tem religiões boas, você tem religiões que você sabe que não são boas. Agora vai da sua interpretação, vai do que tem por dentro. A PNL, ela diz uma coisa muito importante, ela está muito ligada ao teu caráter. Se aquilo não faz parte do seu caráter, você não vai desenvolver legal. Então, precisa você ter uma vontade de motivar, ter vontade de ser líder para que aquilo venha a aflorar realmente. Tá, eu tenho uma pessoa lá do outro lado da linha, do outro lado da câmera, assistindo esse programa e fala assim, puxa vida, gostei, eu quero fazer esse negócio. O que ele tem que fazer? Aprender PNL? Aprender PNL, aprender, enfim, tudo isso que descortina na sua frente quando você busca uma coisa nova. Eu dou curso de PNL, eu ensino algumas técnicas de PNL, geralmente eu faço na associação comercial alguns cursos de oratória e de PNL. A pessoa tem que começar a procurar os cursos. É isso que é o mais importante. Você procurar, essa busca da procura já é um grande passo para a sua programação cerebral. Você começar a buscar. O interesse. O interesse. É bíblico, a palavra buscar é bíblica. Busque o seu conhecimento. Buscar e achareis. Acharás, exatamente. Porque, veja bem, se você não vai atrás daquilo, aquilo não vem atrás de você. Então você tem que buscar o conhecimento, buscar essas informações. Rubens Marcon, professor de oratória, mestre em programação neurolinguística, um dos grandes cérebros da cidade do Guarujá, que muito nos honrou hoje com a sua presença. Te dou 1 minuto para você falar tchau e dizer aquilo que gostaria e que não foi perguntado. O que eu gostaria de dizer para você, principalmente você que sofre com um processo de depressão, comece a usar a PNL. Veja as motivações que a PNL pode te dar. Isso pode te abrir um espaço fantástico no seu cérebro de ver as coisas de uma maneira melhor. E você tem um grande dia. É isso aí. Curto, mas incisivo. Rubens Marcon, muito obrigado por ter vindo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.